Hare Krishna. Então, você pergunta por que Deus é uma pessoa, né? Por que as pessoas têm tendência a acreditar mais no aspecto impessoal de Deus do que no aspecto pessoal, né? Acho que era a mesma pessoa que pergunta. Bom, na realidade, a pergunta deveria ser por que Deus não seria uma pessoa, né? Isso seria absurdo se Deus não fosse uma pessoa. Ou seja, se nós somos pessoas, se nós temos personalidade, por que Deus não teria uma personalidade, né? Então, na realidade, esse é um aspecto muito proeminente da cultura védica, ou seja, ela acredita em um Deus pessoal. Claro que existe também o aspecto não pessoal, ou seja, que Deus também não é uma pessoa. Então, por isso existe essa confusão. Na realidade, no Ocidente, né, quando primeiramente veio, né, Vivekananda, né, Yogananda, bom, esses primeiros, né, mestres, né, do Vedantismo vieram, eles trouxeram somente o conceito impessoal, né, o conceito Mayavada, ou seja, que Deus não é uma pessoa, que Deus é somente uma luz, que Deus ele não tem qualidades, né? Ou seja, que ele é amorfo. Então isso foi algo que foi estabelecido no Ocidente como uma coisa irrevogável, né? Até quando o Swami Maharaj Prabhupada, né? Nosso Prabhupada, ele veio, né? Ele veio e aí sim, aí ele estabeleceu esse conceito de um Deus pessoal, né? Krishna, né? Então, um Deus que tem uma personalidade, que tem qualidades, que tem características, ou seja, um Deus que realmente pode se relacionar com você de muitas maneiras. Isso é um Deus mais amplo, né? Ou seja, porque um Deus é um Deus que é somente uma luz, um Deus que somente esse aspecto todo penetrante, né? Isso seria algo bem limitado, né? Bom, na cultura védica tudo tem sua personalidade, né? Os elementares, né? As nuvens, o vento, as montanhas, tudo tem a sua personalidade. E Deus, ele é a suprema personalidade de Deus. O nome, nós chamamos Deus de Krishna, né? Krishna significa Krish, significa aquele que atrai, né? Krish, esse sufixo Krish, e Na, aquele que te dá bem-aventurança. Então, Deus ele tem muitos nomes, mas Krishna é o nome que mais exemplifica Deus. Ou seja, por quê? Porque ele é todo atrativo e ele pode te dar bem-aventurança. Então, na realidade, um Deus amorfo, um Deus que não tem forma, como, por exemplo, quando nós pegamos, né, a Bíblia, por exemplo, né, nós não encontramos, né, uma forma de Deus. Você lê a Bíblia e em nenhum momento vai falar a forma de Deus, em nenhum momento vai falar as características de Deus, ela não vai falar os passatempos de Deus. A Bíblia não fala isso. Ela fala sim que existe, claro, existe um Deus, que você tem que se render a Ele, e esse é um princípio muito, muito incrível, né, que a Bíblia traz, mas é um teísmo básico, né? Existe algo superior, né? Existe algo que você tem que ter muita reverência, que você tem que ter medo, né? Ou seja, essa é como a ideia que nós temos de Deus quando lemos a Bíblia, ou quando lemos o Alcorão, né? Ou mesmo outras escrituras, né? E quando nós vamos para o aspecto mais Mayavada, para esse aspecto mais impessoal, Deus ele existe, ou seja, existe um Brahman, e ele pode até vir, ou seja, ele pode até vir aqui no mundo material. Entretanto, quando ele está aqui, ele também influenciado por sua Maya, por sua energia material. Então, nós não acreditamos nisso, né?
Então nós acreditamos que sim, existe um Deus, que ele brinca, que ele faz travessuras, como aí no passatempo, né, que a gente está esse mês celebrando, né, ou seja, o mês de Damodar, né, que é o passatempo central de Deus como filho. Né? Então, Mãe Yashoda castigando Krishna, correndo atrás de Krishna. Por quê? Porque Krishna quebra, né, o pote de iogurte, rouba manteiga, distribui, né, para os macacos. Mãe Yashoda já não aguenta mais, quer amarrar ele. Então, na realidade, tudo isso são passatempos. Né? E esses passatempos eles nos ajudam a meditação em Deus, a meditar em Cristo. Então, como uma forma, né? Se Deus tem uma forma, e Ele tem uma forma, é muito mais fácil você meditar em Deus do que meditar de uma forma impessoal. Então, a pergunta é, por que as pessoas acreditam mais num Deus impessoal? Por que é mais fácil? Porque é incompleto. Na realidade, é algo muito superficial você acreditar que tudo é uma luz, que tudo é luz, que tudo é energia. Né? Então, claro, é energia, tem energia, mas o que está por trás da energia? Qual é a fonte da energia? Né? Então, você tem que ir mais a fundo. Então, quando você simplesmente se estabelece nesse conceito, né, do Brahman, nesse conceito impessoal, esse conceito é mais fácil. Ou seja, na realidade, quando Krishna, né, ele fala para Arjuna, né, que é, bom, nesse diálogo, né, no Bhagavad Gita, né, e Krishna ele fala, olha, é muito mais difícil, né, o caminho pessoal. É muito mais difícil você meditar no impessoal, você praticar esse processo, né, de um Deus sem forma. Né? É muito mais difícil, muito mais problemático, Krishna diz. Né? E o caminho, né, pessoal, o caminho da devoção, o caminho do Bhakti, ele é muito mais fácil, porque ele te dá a possibilidade de você ter uma relação com Deus. Essa é a ideia. Né? Então, quando nós, por exemplo, imaginamos Deus, né, ou como um aspecto muito punitivo, né, que você fez algo errado, Deus vai te punir, né, ele vai te castigar. Então, isso é algo que não tem muito sentido, ou seja, que Deus vai te castigar, que é castigo de Deus. Isso a gente na teologia, na nossa teologia, nós não acreditamos nisso, que Deus te castiga, ou seja, que ele vai lá, que ele é vingativo, que ele vai olhar os seus pecados. Não, a gente não acredita nisso. A gente acredita na lei do karma, né? Que o karma é uma lei que ela por si só, ela pune as pessoas. Né? E o mundo material é um mundo, né? Esse mundo material, né? É um mundo de muito sofrimento, né? Dukhalayam ajvajvatam. Ou seja, um mundo de sofrimento, um mundo que tem muitas misérias, ou seja, um mundo que é temporário. Então, esse é o sofrimento, ou seja, essa é a punição. Né? Você vai morrer, você vai envelhecer, você vai ficar doente. Então, essa é a sua punição. Né? Não é uma coisa que... não é uma vontade de Deus, assim, no sentido que ele está diretamente te punindo. Não, é o seu próprio livre-arbítrio, né? Que é muito pequeno, que praticamente gera isso, ou seja, esse fato de você não querer sair do mundo material, de você querer ficar no mundo material por muito tempo. Né? Daí o termo, né? Nityabada, ou seja, a alma eternamente condicionada, ela está aí, ela não pensa em sair do mundo material, porque é o Maya Sansara, ela fica girando nisso. Então isso é o sofrimento. Né? Agora, quando nós pensamos, né, nesse conceito, né, do Deus impessoal, ele é mais fácil, mas é mais fácil no sentido de estilo nova era, né? Ou seja, essa uma luz e vamos cantar tudo, né? Vamos cantar para a luz e bom, tudo bem, isso é bom, ou seja, não é ruim também, ou seja, você entender que existe algo, né? Uma luz, existe uma energia, só que aí também não existe um processo, não existe um sacrifício, né? Ou seja, você utilizar coisas materiais para influenciar a sua consciência para se aproximar de Deus. Então isso é uma espécie de ateísmo, uma espécie de ilusão. Né? Então, na realidade, se você quer se aproximar de Deus,
é através da fé, né? Shraddha. Então, Shraddha, a fé, ela aproxima você de Deus. A fé pode aproximar você de Deus. Esse dia eu vi uma história, né? Acredito que não seja mentira, mas achei muito legal. Se for mentira, não tem problema. Mas é que tinha um desses países assim comunistas na época, não sei qual país era, enfim, e um soldado, né, mas um soldado que tinha sua fé, assim, ele tinha sua fé. Bom, é mais recente, parece que e ele tinha muito a sua fé em Deus, né? E o sargento, lá o tenente, não sei, do exército, né? Muito carrasco, assim, sempre, né? Massacrando ele, assim, bom, por causa da fé dele, né? Porque um país que já tinha, que tem essa tendência, né? De não acreditar em Deus, né? E massacrando ele, assim, zombando, né? Tirando sarro dele, assim, como se diz. Mas aí chega um momento que o tenente lá, oficial, fala para ele dar a chave do carro, de um carro, né? E falou: pega aquele carro lá, num local, e traga o carro para cá, né? E o soldado, assim, como, né? Ele falou assim: não, mas eu não sei dirigir, Aí o tenente fala: não, mas se você acredita, não é daquele jeito, é muito forte, né? Se você acredita no seu Deus, é hora para o seu Deus, para ele ensinar você a dirigir, uma coisa assim, para que você aprenda a dirigir, traga esse carro, uma ordem, coisa assim de militar, né? Então o cara foi lá, o soldado foi assim, ele sentou no carro, assim, orou, botou a chave, né? No final ele chegou com o carro. E quando ele chega com o carro, aí o soldado, o tenente, os outros soldados, eles começaram assim, a chorar, porque na verdade eles tinham, era um carro sem motor, né? Eles queriam só rir da cara do soldado, né? Mas acabou que o soldado chegou com um carro sem motor, né? Uma coisa que eu achei interessante, porque é realmente o poder da fé, né? Quando você fala assim, a fé, ela move montanhas, né? Imagina, a fé pode mover montanhas, é verdade, a fé é muito poderosa, né? E essa fé tem que ser um Deus pessoal, um Deus que realmente ele tem passatempos, ele é como você. Só que ele não é você. Ou seja, se nós pensamos quem é Deus, ou seja, o que mais expressa Deus? Somos nós, ou seja, a nossa alma, porque a nossa alma ela tem uma parte, a alma ela é conectada a Deus, né? Ou seja, a Krishna, Saktidananda, ela é eterna, ela tem conhecimento, ela tem bem-aventurança, assim, em potencialidade para realmente vivenciar esse aspecto do Todo-Poderoso de Deus. Por isso que o Swami Maharaj Prabhupada, ele, né, que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente, né, ele sempre falava, né, a suprema personalidade de Deus. Então é uma coisa que você está lendo o livro dele, aí quando vê a suprema personalidade de Deus, toda hora, assim, numa página tem uns 5, 6 suprema personalidade de Deus, né? Você fala, poxa, né? Por que isso? Mas o que ele estava tentando? Ele estava tentando estabelecer isso mesmo, porque trouxeram um conceito muito assim pessoal, que Deus, né, não tem personalidade. Então eu falava a suprema personalidade de Deus, Krishna, uma coisa assim, porque realmente é assim, né? Deus é assim. Ele tem passatempos, ele tem qualidades, né? Por exemplo, Nietzsche, um ateísta Nietzsche, né? Todo mundo sabe. Mas ele falava, eu só posso acreditar num Deus que saiba cantar, que saiba dançar, que saiba rir, né? Então, é claro, não conheceu Krishna, né? Senão tinha se tornado Hare Krishna, porque esse era o Deus que ele estava dizendo. Ou seja, ele não acreditava nesse Deus que não tem não se manifesta nada, uma coisa assim, né? Muito, né? Assim, amorfa, ou esse Deus castigador, um Deus punitivo, vingativo, né, que vai te perseguir até o último momento para você realmente pagar, né, tudo que você tem que pagar. Não, então isso não é assim, Deus não é isso, né? Então Nietzsche ele trouxe ele tinha esse pensamento, né, e era um pensamento assim muito Vaishnava, né, um pensamento muito da nossa linha, né? Por quê? Porque Deus ele é todo poderoso. E quando uma pessoa ela é muito poderosa, né,
o que ela vai fazer? Ela pode tudo, então ela vai brincar, não é isso? Uma pessoa muito poderosa vai brincar, assim se diz. Por exemplo, uma pessoa, ela tem muito dinheiro, ela é muito rica, ela tem muito poder, então ele vai lá, vai esquiar lá, sei lá, não sei aonde, né? Vai andar de cavalo, não sei do que, coisa assim, porque vai brincar, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. É um Deus que não precisa fazer nada. Então, quando você pensa assim, o nosso Deus, né? Bom, até falam, né? Tem até uma anedota na Índia que conta, né? Que tem dois guardas assim que estão, né, conversando, e um guarda fala, né? Não, poxa, uma vergonha, né? O nosso Deus, né? Um ladrão, né? Enganador, né? Porque ele rouba as coisas, né? Rouba manteiga, mente, né? Um Deus que tem um monte de mulheres, né? Assim, poxa, ele tem um monte de namorada na noite, como é isso? Né? Isso é uma vergonha pra gente. Ele falava, né? E aí o outro dizia, não, mas ele é Hari, aquele que rouba, sim, mas ele rouba o coração, né? Ou seja, então ele tira toda a nossa tudo aquilo que está estabelecido no nosso coração. Hari, Krishna, significa aquele que tira, aquele que rouba. E essa é a boa notícia, um ladrão. O ladrão, qual é a característica do ladrão? É a surpresa. Ele vai chegar no momento que você menos espera. Você pode ter aí fila, canicorso, você pode ter alarme, você pode ter guarda na porta, mas o que acontece? O ladrão vem na surpresa, e na surpresa ele tem uma vantagem muito grande. Então, da mesma forma, Krishna, né? Ele chega na surpresa, quando você menos espera, está aí Krishna roubando o seu coração. E isso é um Deus pessoal, aquele que faz plano, né, para te roubar, para que você realmente possa estar com Ele eternamente, ou seja, que você possa experimentar uma bem-aventurança. Então, na realidade, Deus é uma pessoa por isso, né? Ou seja, porque ele não precisa fazer nada, é como um Deus, como gostam de, como eu já ouvi falar, ele parece meio hippie, né? Assim, né? Tocando a sua flauta, né? Com a pena de pavão, né? No meio da floresta sem trabalhar, né? Ou seja, é uma coisa meio hippie. Então, acreditar num Deus assim é meio estranho, mas quando você tem essa possibilidade de acreditar num Deus assim, significa o quê? Que você tem algo, tem um sukriti, ou seja, você tem algo que realmente te leva a acreditar na suprema personalidade de Deus. Porque quando você realmente entende, né, o que está por trás disso tudo, né, desses passatempos, né, dessas brincadeiras, né, aí você vai realmente... A filosofia ela é muito poderosa, né, o tato, ou seja, a verdade ontológica vai te mostrar tudo que você precisa conhecer, né? Então Deus é isso, né? Ele é uma pessoa, a pessoa suprema, e que não precisa fazer nada, né? Bom, o César Maharaj ele conta uma história, né? A história a gente já contou várias vezes, mas é muito legal essa história, porque é a história de um piloto, né? Na Primeira Guerra Mundial, né? Um inglês que ele, em algum momento, ele acaba sendo avariado, né? O avião dele, né, é avariado, né? Ele estava lutando contra os alemães, então, enfim, é a Primeira Guerra Mundial, e o avião dele ele acaba caindo, né? Ele foi, né, foi avariado, assim, o avião começa a cair, e ele vai caindo E quando ele está mesmo no avião caindo, né, o cara na guerra, né? Então ele começa a orar, assim, orar. Ele começa a orar do fundo do coração. Ele orou do fundo do coração. E ele ora para Deus, né? Ele fala: se eu sobrevivo, se eu escapo dessa, eu vou dedicar a minha vida toda a tentar te conhecer, a ter uma relação com você, algo assim que ele orou. Aí o avião caiu e ele sobreviveu. E milagrosamente ele cai nas linhas, no lado aliado, né? Enfim. E aí ele se recupera e em algum momento ele já está bem, ele começa assim, como um louco, assim, procurar todo aonde está Deus, ou seja, como ele pode se relacionar com Deus. Então ele vai a pesquisar e, enfim, ele vai então então em algum momento ele se aproxima de um bispo, né?
E quando ele explica que fala, eu quero conversar, eu quero ter uma relação com Deus, né? E o bispo fala, olha, se você quer ter uma relação com Deus, se você quer conversar com Deus assim, ele falou, vai para a Índia. Para ninguém ouvir, né? Assim, vai para a Índia, porque ali ele falou assim, eu ouvi falar que tem uns yogis, né, que conseguem ter uma relação com Deus assim. Então vai para a Índia. Ele foi. Então, quando ele chega na Índia, então ele conseguiu um guia, né? E o guia foi mostrando para ele todo, porque na Índia é uma coisa, você vê, lá tem várias manifestações divinas, né? Então levaram ele para o templo de Ganesha, né? Imagina Ganesha, né? Que é como imagina, é um deus que tem a cabeça de um elefante, né? Então ele olhou aquilo tudo, né? Aí levaram ele pelo templo de São Shiva, né? Com seu tridente, né? Aquele todo o seu aspecto assim, né? Como, né? Uma lua na cabeça e viu tudo isso, levaram ele no templo de Brahma, né? 4 cabeças, né? Narayana, né? Lakshmi Narayana, né? 4 braços. Então ele viu aquilo tudo, né? E ele ficou assim impressionado, né? Porque é impressionante, Durga, né? Enfim, ele viu tudo isso. Né? E aí quando veio, levaram o guia levou ele no templo de Krishna. Quando ele chegou no templo de Krishna, ele olhou Krishna e aí ele falou, não, esse é Deus. Ele falou, esse é o Deus que eu estou procurando. E aí o guia ficou curioso, ele falou, mas por que isso? Né? Porque eu te levei em tantos, né, templos, né, te mostrei tantas manifestações divinas, né? E você, porque assim, te mostrei tantas coisas assim maravilhosas, por que você acha que Deus é Krishna? Né? Ele falou, porque ele não está fazendo nada. Né? Ele está brincando, ele está ali, é um pastorzinho, né? Tem umas vaquinhas. Então, uma pessoa que não faz nada, isso para mim é Deus. Uma pessoa que não precisa fazer nada, né? Porque ele falou, as outras manifestações, né? Tinham sempre funções assim muito poderosas, né? Manter o universo, criar o universo, destruir o universo, coisas assim. Mas aqui não, Deus só está brincando, né? Isso é uma pessoa. Por isso Deus é uma pessoa, porque ele é o mais poderoso, ele brinca, ele tem passatempos, ele tem qualidades, ele é todo atrativo, ele pode conquistar o nosso coração. Guru Premanandi.